Putz, então tá. Vou falar de um cara muito icônico aqui e até relativamente pouco conhecido para o público em geral, que estaria fazendo aniversário hoje, no dia 26/5, ele nascido em 26/5 de 1940, é esse cara aí mesmo que está na tela, aí, ó. Esse cara aqui chama-se Mark Levon Helm, ou conhecido como Levon Helm, né? Ele era baterista do The Band, né? O mês passado ele fez 11 anos que ele faleceu. Ele faleceu em 19 de abril de 2012, né? Nasceu, como eu falei, no dia 26 de maio de 1940. A curiosidade da onde ele nasceu era uma cidade pequena chamada Elaine, no Arkansas, e ele foi criado em Turkey Scratch, um vilarejo a oeste de Helena. Nasceu em Elaine e foi criada a oeste de Helena. Era um multi-instrumentista e um ator, né? Ele começou a tocar violão com 8 anos de idade e logo ele aprendeu a tocar bateria também, um virtuoso aí, né? Aos 17 anos ele começou a tocar em alguns bares ao redor ali de Helena. Depois ele se formou no ensino secundário, ele foi convidado a integrar a banda de Ronnie Hawkins, chamada The Hawk, né? O nome do Ronnie Hawkins, que depois acabou saindo da banda, é Ronald Cornet Hawkins, que ele nasceu em 10 de janeiro de 1935, no dia do meu aniversário. Morreu em 29 de maio de 1922. Esse faleceu o ano passado, aí, nessa época que a gente está falando, já que a gente está no último remute do mês de maio, né? Então, vamos fazer essas citações aí dos eventos acontecidos até final de maio. Bom, pouco tempo depois que ele começou a tocar em bares ali, no final da adolescência, ele acabou montando essa banda com o Ronnie Hawkins, o The Hawk, e eles se mudaram para Toronto, no Canadá. E em 59 eles assinaram um contrato com uma gravadora, e pouco tempo depois, ali no começo dos anos 60, o Helm e o Hawkins montaram uma banda só com músicos canadenses. E essa banda aí teve vários nomes, chamou Levon and the Hawks. Mais tarde, o Rob saiu do grupo, né? E eles viraram Canadian Squires, voltaram a se chamar The Hawks, né? E depois eles acabaram mudando o nome da banda para The Band, né? E aí vou pedir para a gente colocar um trechinho do vídeo do The Band, que é exatamente onde o Levon Helm canta uma música que é bastante conhecida aí dessa banda icônica. Pode ser, Marcelão? Vamos lá. É um trechinho curto. Vamos Bora lá. Um trechinho aí para dar o gosto. A guitarra, falando dessas guitarras duplas, me lembrou o Page. Ali era uma guitarra embaixo e um bandolim em cima. Aquela guitarra dupla ali era um bandolim em cima. E o Levon Helm, ele tocava também bandolim. Tem uns vídeos aí que ele aparece tocando. Depois eu vou falar um pouquinho mais da história dele pós The Band, né? Onde ele tocava bastante o bandolim, né? E às vezes ele misturava bateria, tocava bandolim nos shows também. Aí, bom, continuando a história dele, em meados dos anos 60, o Bob Dylan convidou eles para ser a banda de apoio do Bob Dylan. E o Levon acabou deixando os Hawks e foi trabalhar em postos de extração de petróleo no Golfo do México. Nossa, aí os Hawks... Né? Nada a ver, né, cara? Mas ele se desiludiu. Na verdade, eles lançaram um disco e o disco não teve uma boa aceitação, teve crítica. E sabe como é que é lidar com crítica, né, Marcelo? A crítica, às vezes, destrói mesmo, né? E ele não achou legal e abandonou a banda, achou que não tinha nada a ver com isso daí, foi trabalhar nos postos de extração de petróleo. E os Hawks excursionaram pela Europa com o Bob Dylan, com Mickey Jones substituindo o Levon Helm.
né? Aí, em 67, um dos integrantes da banda, o Rick Danko, ele convidou o Helm para voltar à banda, que passaria a se chamar The Band, né? Até essa hora, eles chamavam The Hawks, né? E em 1969 eles participaram do Woodstock, né? O Helm permaneceu no The Band até o seu concerto de despedida, chamado The Last Waltz, a última valsa, né? Realizado em 1976, e também esse concerto foi registrado num documentário do Martin Scorsese. Aí, com a separação do The Band, o Helm começou uma carreira solo e também começou a atuar em alguns filmes, dentre eles ali O Fim da Linha, em 1987, o Feeling Minnesota, que é um filme de 96 com o Keanu Reeves e com a Cameron Diaz, o Dan Aykroyd, o Delroy Lindo, né? E também participou de um filme chamado As Aventuras de Sebastian Coe, que tem um grande elenco, inclusive nesse elenco aí das Aventuras de Sebastian Coe, tem a Margaret Collin, que faz aniversário hoje. Ela é nascida no dia 26 de maio de 58. E também participou de um outro filme que eu vou pedir para o Marcelão botar um trechinho aí, que ele atuando com o Mark Wahlberg no filme O Atirador, de 2007. É uma cena bastante icônica, que ele... bom, não vou dar spoiler. Bota a ceninha aí para gente ver esse filme. Se tem uma coisa legal nesse filme, é exatamente esta participação do Levon Helm. Manda pau. Vamos lá. Seems I heard about a shot like that being made not too long ago. Said the guy's name was Bob Lee Swagger. Never met the man, so I wouldn't know. Yeah, they said that, all right. They also said that artificial sweeteners were safe, and WMDs were in Iraq, and Anna Nicole married for love. Would have been a bad job to take, though. How come? Whoever took that shot's probably dead now. That's how a conspiracy works. Them boys on the grassy knoll, they were dead within 3 hours. Buried in the damn desert, unmarked graves out past Terlingua. You know this for a fact? Still got the shovel. Ainda tem a pá. Você vê que a voz dele já está bastante macerada, bastante danificada aí, né, cara? Esse filme aí, como eu falei, é um filme de 97, que eu falei aqui, não, 2007, né? E olha só que loucura, né? Aí, em 93 ele publicou a sua autobiografia, e aí no final ali da década de 90 ele foi diagnosticado com um câncer de garganta. Aí ele passou a se apresentar exclusivamente na sua casa estúdio em Woodstock, chamado Levon Helm Studios, né? E esses concertos eles traziam vários convidados, e com esses concertos ele conseguiu pagar ali as despesas médicas do tratamento para o câncer. E aí, no começo de 2012, algumas datas que ele tinha ali começaram a ser canceladas devido às questões de saúde, e em 17 de abril de 2012 foi divulgado pela esposa e pela filha que ele estava nos estágios finais de uma batalha contra o câncer. Aí, na tarde de 19 de abril de 2012, ele veio a falecer no hospital Memory Sloan Kettering Cancer Center, em Manhattan, cercado pela família e amigos. Ele foi velado em uma cerimônia aberta ao público, realizada no dia 26 de abril, e essa cerimônia do velório aconteceu no The Barn, que era ali um celeiro dentro desse sítio que ele tem em Woodstock, onde fica o estúdio Levon Helm, né? E ele acabou sendo sepultado no dia seguinte no cemitério de Woodstock, numa cova ao lado do amigo dele, Rick Danko, que se suicidou em 1999, que fazia parte do The Band. Então aí fica a nossa pura homenagem ao Levon Helm, esse ícone, ator, cantor, uma voz sensacional, e eu particularmente adoro essa música que a gente colocou aí, cara. Bacana. A voz dele no filme é bem do interior mesmo, né? Fazendo um sotaque bem caipirão mesmo, né?
Mas você sabe que ele tem, inclusive, você lembra que eu falei que ele mudou para o Canadá e ali eles montaram uma banda só com canadenses e tinha um outro cara que cantava, só que eles começaram a fechar show nos Estados Unidos e os caras acharam que a voz dele e o sotaque dele tinha mais a ver com essa coisa country, com essa pegada, porque ele... Então eles acharam que ele levava melhor as músicas por causa dessa acentuação, por causa desse sotaque, né? Ricardo gosta de country rock pra caramba, é o tipo de som, eu falo às vezes que eu nasci no lugar errado, eu adoraria ter nascido nos Estados Unidos nessa época. Cara, é um som que eu curto muito. Que ele é de Arkansas, ele nasceu em Arkansas, é isso? Sim, Arkansas. Então é bem no interiorzão lá, né? Então é bem... e a cidade dele também, Elaine, eu nunca tinha ouvido falar numa cidade chamada Elaine, e depois ele mudou para um vilarejo. Elaine já é uma cidade pequena. É no interior do interior, né? Pode crer. Muito legal. Muito bom. Isso aí. Avon Helm. Perfeito. É isso aí. Alguém está falando oi, tio. É para vocês daí, Marcelo. Não, acho que não, hein? Ah, não. Crisálida. Pessoal de Atibaia está vendo vocês. É a Cris. É a Cris que está falando aí, não é? Ai, que legal. Pessoal de Atibaia. Oi, tio. Oi, tio é sacanagem, hein? Esses filmes aqui, eu esqueci de colocar a foto. Tem os filmes aqui, né? Que tem. Eu esqueci de passar aqui. Você comentou, mas eu esqueci de rodar a fita. Isso. Tá aí alguns cartazes de filme. Com o Steven Seagal também já participou. Aham. Esse que você passou com o Mark Wahlberg, é esse de Shooter, né? O atirador. Isso, né? O atirador, exatamente. E tem um aí que é com o Tommy Lee Jones, né? Que é esse do Tommy Lee Jones, se não me engano, qual que é? O Fire Down Below, é esse daí? Não. Fire Down Below é do Steven Seagal. O de baixo é do Tommy Lee Jones, que está em francês ali. Ah, tá. É o... As Aventuras de Sebastian Coe. Exatamente isso. Inclusive, é isso? O nome em francês é Dans la Brume Électrique. The Three Burials of Melquiades Estrada. Esse é o que está em cima ali, o vermelhão. Também tem Tommy Lee Jones. Também é Tommy Lee Jones. Ele atua e foi o primeiro filme que ele dirigiu. É o In the Electric Mist, de 89, com o Tommy Lee Jones ali. Que é o que está em francês, é de Dans la Brume Électrique. Exatamente. O Boris já chegou chamando a gente de tio, hein? Boris, tudo bem. Pois a Cris já mandou um oi tio ali, sacaneou. Alguns meses mais novo ele, né? Mas tudo bem. Já tem alguns meses mais novo, já pode chamar de tio? Pois é, né? Você precisa de um tio para chamar de seu. Ai, Cris, mas feliz de ver você aí também. Nosso abraço aí pro Rodrigo, pessoal de Atibaia. Beijão aí para todo mundo. Muito bom, muito bom. Aliás, só uma pausinha aqui. Claro. Fica aí na linha, Cris, que daqui a pouco eu vou fazer uma homenagem aqui para a família, hein? Para a família Fernandes. Na linha, hein? Não sai da linha, não. Não sai da linha. Cuidado com o trem, né? Só cuidar para o trem não pegar, né?